Olá, pessoal! Eu sou a Ivana, criadora e ilustradora das tirinhas do Dilemas da Ivana, e esse é o nosso podcast que surgiu dos áudios do Zap e continua aqui, firme e forte. Eita! Pois é, gente, estamos aí avançando para os 40 dias de quarentena. Todos os tipos de emoções passaram por aqui, todos os tipos de dificuldades. Várias pessoas eu acho que estão passando por momentos super difíceis, né? Eu tenho uma tia que ela falou assim, que cada um ficou com a parte que tinha que resolver na mão nessa quarentena, né? Para as pessoas que tiveram a sorte de não ter nenhum familiar contaminado ou que tiveram algum problema de saúde, né? As que estão em casa, como eu, estão aí enfrentando as partes sensíveis e difíceis, né, da vida, assim. Fica muito claro o que a gente tem de mais a ferida, né? Onde fica muito claro onde é a nossa ferida na vida, né? Ou na convivência, na solidão, no estresse, na ansiedade. Então, acho que tá todo mundo aí trabalhando com isso, né? Reconhecendo. Eu lembro que teve um podcast que eu falei que vem a floresta de sentimentos emergem quando tudo tá, né, quieto fora, né? Quando as coisas se assentam, né? Entre aspas, porque a gente sabe que tá vivendo um turbilhão de coisas. Mas tá muito nítido a qual parte da nossa vida a gente precisa resolver, né? E esse podcast eu gravei fazem algumas semanas já. Eu achei que ele não tinha ficado bom, mas ele ficou bem legal. Eu gostei bastante, assim. E foi antes de eu ter, assim, um breakdown aqui, né? Eu cheguei a comentar lá nos stories da minha situação, que eu não tô conseguindo voltar para os Estados Unidos, porque deu um problema no nosso visto. Eu saí do país no momento em que eu só tava com o visto de carimbo, né? E não com o visto oficial. O visto oficial estava vencido, mas o do carimbo, quando você chega, ele estende a tua estadia no país para 1 ano. Mas ele só libera você ficar no país. Você não pode sair do país e voltar. E a gente não sabia disso, achou que estava tudo bem, todos os documentos alinhados com a data de vencimento do carimbo, mas não foi bem isso que aconteceu, né? Fomos aí pegos de surpresa por isso. Então, eu tô no Brasil mais tempo do que eu imaginava e sem nenhuma previsão de volta. E é engraçado eu estar postando esse podcast sobre zona de conforto, né? Eu comento lá pra frente sobre isso, mas é muito engraçado porque quando eu reouvi ele agora para fazer edição, para fazer eu sou a minha editora-chefe, né? Então eu preciso avaliar as minhas criações. Foi um presente para mim mesma, assim. A Ivana do passado deu esse presente para a Ivana do futuro. E se eu sentir que isso mexeu comigo, me fez bem ouvir ele, eu acho que vai fazer bem para vocês também, né? Então eu inicio ali o podcast falando dos tipos, né, de zona de conforto, dou uma passadinha na minha vidinha, né, explicando o extremo disso, né, quando eu perdi toda a minha zona de conforto, me joguei em absolutamente várias coisas na vida, os tombos que eu levei, o reconhecimento dos limites. Aí eu vou para uma análise sobre empresa, sobre aplicação nisso na vida, como construir e como se aprofundar na zona de conforto, né? Como ser uma exploradora da zona de conforto, sendo feliz, tendo esse carinho com você mesma. Então eu espero que vocês gostem, assim, de como eu fui contornando essa história. E fiquem abertos sempre para comentar lá no Instagram no final e avaliar e passar para as amigas. Esse trabalho aqui é legal ter o reconhecimento de vocês e para vocês serem as sementes deles por aí, sabe?
Eu faço um pouquinho da minha parte, vocês me ajudam, e assim a gente vai dando esse novo olhar sobre zona de conforto, sabe? É uma tecla ainda que eu quero, um assunto que eu quero explorar mais ainda por aqui, tá bom? Então, seguimos aí e eu espero que vocês estejam bem. Usando máscara, lavando as mãos, por favor, gente, se for sair, use máscara. Eu não aguento mais sofrer nessas lives do Átila, entendeu? Então, sério, é o mínimo que a gente pode fazer, tá? E agora fiquem com o podcast e eu aguardo o feedback de vocês. Eita! Vamos que vamos! Então tá, então vamos lá. O que me parece é que a gente vive numa sociedade que chama a gente a todo momento para que a gente saia da zona de conforto, né? Que a gente teste mais, que a gente se jogue mais, que a gente tenta uma coisa e depois pensa naquilo, que para fazer alguma coisa nova todos os dias, e isso dá um certo ruído de comunicação, né? Porque eu acho que fica todo mundo assim correndo de um lado para o outro, meio perdido, né? E aí a gente é constantemente empurrado, né, para diversas direções, assim, com promessas, tipo, de uma vida melhor, se a gente sair da zona do conforto, né, ou mais emoção, ou mais novidade, como é sempre aquele discurso, eu acho que é aí que vem o ruído, que a felicidade tá sempre do lado de lá, né, só depois que você sai da tua zona que você realmente vai encontrar a felicidade verdadeira, sabe? A história da grama do vizinho, assim, esse recorte que eu quero fazer também, né? E aí parece que o que é o outro lado, o que deixa esse outro lado do assunto, né? Quando a gente vai para esse de dizer para as pessoas saírem, é que parece que fica que quem não faz isso, ou quem tem um trabalho CLT e quer ficar em casa assistindo Netflix, é como se você tivesse se acomodado na tua vida, assim, né? Parece que se você resolve ficar em casa, assim, em um sábado de sol, parece que a tua alma tá morta, né? Essa sensação que dá, eu acho que é isso que as pessoas sentem, assim, né? Eu sei, eu tô falando isso por mim, né? Então, pode ser que vocês se identifiquem com isso, né? Outra coisa que vem desse discurso é que se você tá pelo menos há 2 anos na mesma posição do trabalho, você também tá acomodado. Então, porque aí eu comecei a analisar, né? E aí eu falei, tá, mas essa zona do conforto é do trabalho, é na vida, no quê? E aí eu tentei analisar, assim, isso é uma análise minha, tá, gente? Baseado no Ivana, Massachusetts. Baseado na minha ideia. Então, assim, quero deixar muito claro que é um recorte muito mínimo. É uma visão muito, assim, minha disso, que não é nem verdade nem mentira, mas eu só tô aqui para compartilhar ela com vocês, tá? E aí eu fiquei pensando, tá, mas o que é realmente sair da zona de conforto, né? E aí eu comecei a analisar que ela se divide em 3 partes, né? Tem a pessoa que sai em todos os departamentos da vida, quase. Tem os que saem no médio e tem que sai muito pouco ou quase nada. Eu sou a pessoa que eu sou a primeira opção. Eu saí de quase todas, assim. Mas eu queria dizer que isso é uma característica minha, sempre foi, né? De ser um pouco mais ousada nas coisas, assim, né? Uma coisa um pouco mais destemida, que eu não tô dizendo que isso é uma qualidade, né? Porque, assim, no meu caso, eu fui... toda qualidade pode virar um defeito, né? Quando aplicado no exagero, assim, a gente sabe disso. Então, sei lá, quando eu fui morar fora do país, eu não falava a minha língua, não falava, as pessoas não falavam a língua que eu falava,
Eu tava longe de todo mundo e além disso, além de eu não estar falando a minha língua, não estar perto dos amigos, o meu trabalho é uma coisa extremamente inovadora. Tipo, o fato de eu explicar para as pessoas que o meu trabalho é sentar aqui e falar sozinha num podcast é uma coisa muito estranha. E aí eu tô tentando fazer vocês visualizarem a minha vida, assim, do jeito que eu visualizo, que agora eu consigo visualizar. Então, isso já foi muito louco, né? Quando eu decidi tirar todas essas coisas que estavam, essas certezas da minha vida, né? E aí, quando eu saí, eu resolvi casar, né? Finalmente entender que eu podia casar com alguém, porque a ideia do casamento nunca foi uma coisa que me atraiu. Eu era tão fora da zona do conforto que eu nem conseguia entender o que era ter um casamento, né? Eu não conseguia nem entender que isso podia ser uma coisa boa para mim, sabe? Então, eu não passei por aquela fase que as pessoas querem muito casar. Eu tive que ir na terapia para entender que meu casamento que eu podia casar. Isso, eu nunca falei muito sobre isso, mas isso é um aspecto da minha personalidade, né? Isso, assim, meus pais estão casados até hoje, tá? Então, assim, não tinha um trauma envolvido, mas eu acho que era aquela coisa que eu vou falar mais pra frente, que era a noção de liberdade que eu tinha, sabe? Assim. Aí, depois que eu casei, e fui morar fora, por muito tempo a gente ficou, sei lá, tô dando uns exemplos bobos, assim. A gente chegou na Cidade do México e aí a gente foi morando em vários Airbnbs, em várias partes da cidade, porque a gente teve o grande privilégio da empresa pagar esse aluguel nesse período, né? Então eu falei, por que a gente, sei lá, não vive uma vida meio assim no começo? Tava de dou risada, cara. Aí eu fiquei morando, tipo, a cada 2 meses a gente mudava de bairro. Olha só. Assim, eu não me arrependo disso. Mas chegou um momento que eu cansei também, sabe? Aí tá, além disso, e eu ter saído do trabalho, ter mudado, ter feito tudo, eu resolvi fazer um tratamento de fertilidade, né? Além de toda essa situação, teve isso, né? Além disso, durante o tratamento, eu já sabia que a gente não ia ficar no México. Então, eu já sabia que a gente ia para os Estados Unidos. E aí, além disso, o meu trabalho estava muito complicado, porque em nenhum momento eu me preparei ou eu me dei um tempo para absorver que agora eu ia tentar uma coisa autoral. Eu simplesmente me joguei no meu trabalho, não me dei um tempo, sabe? Tipo, não fui madura na época a entender que eu podia ficar um tempo assim, só vivendo o quê? Só vivendo a mudança de cidade. E isso que eu tô falando que é uma característica minha. Eu vou estendendo as saídas de zona de conforto para todas as etapas. E aí, de perder. E daí eu achava que isso estava me libertando, mas na verdade isso estava queimando todas, assim, burning bridges, como eles chamam, né? Eu estava queimando todas as pontes de segurança que eu tinha na minha vida. Então eu criava uma situação em que me fazia fazer um movimento muito, assim, umas situações extremamente densas, assim, que iam exigir muito da minha energia. E eu não entendia que cada situação dessas, por si só, já era uma grande saída da zona de conforto, né? Então, esse é um assunto que eu queria abordar. Que, assim, que eu fui entendendo que eu não estava processando as coisas direito. Na minha cabeça, eu ia criando essas situações e eu ia fazendo elas. Quase que inconsciente, assim, não, eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, como se a vida fosse uma coisa assim. Não, é isso que tem que acontecer agora. Tipo, uma
uma certeza das coisas, né? E aí foi esse foi o momento que eu descobri que nunca houve certezas na vida, né? Que toda essa segurança que a gente tem na cabeça, ela é bem ilusória, né? E claro que chegou o dia em que todas essas pontes queimaram, né? Eu fui queimando uma a uma, no sentido assim que todas essas coisas que eu tentei fazer, teoricamente não deram certo. Tipo, teve a Casa do México, finalmente a gente alugou, e aí, quando a gente sossegou, e eu resolvi que não, chega de Airbnb, teve o terremoto. Então eu quase perdi essa casa, assim, né? Tipo, teve chances dessa casa não existir mais. Aí, quando eu tinha entendido que o México era o lugar para mim, a gente já tinha topado em ir para os Estados Unidos. Queimou outra ponte. Quando a gente sossegou na casa, o tratamento de fertilização não deu certo. Outra ponte queimada. Quando eu comecei a tentar trabalhar e fazer as coisas rodarem, não deu certo também. O trabalho não funcionou da maneira como, sei lá, eu tinha imaginado na minha cabeça. Aí eu lembro exatamente do dia em que eu me ajoelhei perante a todas essas coisas que hoje eu dou um carinhoso nome a tudo isso que aconteceu. Eu me ajoelhei perante os limites, né? Porque essas coisas foram os limites que apareceram, tanto físicos quanto psicológicos, né? O limite do externo, das coisas não acontecerem, e o limite interno de eu entender que não dava mais para ir por aquele caminho. E aí eu lembro o dia que eu me liguei disso, assim, eu tava, tipo, chorando em posição fetal. Isso aconteceu muito, né? Eu acho que todo podcast eu conto esse momento. E eu fiquei assim, chega, eu não aguento mais. Eu não aguento mais ter que lidar com todos esses acontecimentos insanos da vida. Assim, eu não tinha controle sobre nada. Eu não tinha controle sobre a família, eu não tinha controle sobre o trabalho, eu não tinha controle sobre a minha casa. Eu não tinha controle sobre a minha família, porque estava longe. Assim, eu não tinha nada. E eu falei, eu preciso parar. Eu preciso ter um tempo para mim. E desse movimento de queimar pontes, eu cheguei ao ponto de que eu reconheci que eu estava exausta e eu vi que eu não tinha mais nenhum tipo de recurso para continuar. Nem recurso mental e nem recurso físico, até monetário, assim, tipo, eu já tinha exaurido todas as coisas que eu podia dar. E aí eu lembro de pensar assim, o que eu fiz comigo, né? Como que eu pude me deixar tomar todas essas decisões, né? Criar todos esses momentos, assim, e não ver a imensidão de que cada um era, porque o fato de eu mudar de país já era uma coisa muito grande. Aí você ir colocando mais carga, assim, claro que a carga que eu fiz foi um movimento, eu acho, né? Claro, foi um movimento natural. Eu queria ter uma família, mas será que ali era a hora, né? Eu queria ter um trabalho, mas será que aquele era o momento de você achar que aquilo ia dar certo? Sabe assim, foi assim, acho que eu não consegui ver a realidade, né?
E aí, o que que eu percebi? Nessa fase que tudo aconteceu isso, eu falei, mas Ivana, você não fazia terapia? Então, eu acho que eu fazia terapia e eu já estava uma pessoa muito melhor, a Ivana com os outros, né? Eu já tinha entendido como aplicado essas mudanças da Ivana com o outro. Eu ainda não tinha aplicado a verdadeira mudança eu comigo mesma, que é um assunto que eu sempre volto a conversar aqui, né? A minha relação intrapessoal, né? Eu comigo, eu ainda não tinha trabalhado nisso, né? Então, internamente, imagina assim, que eu morava assim num lugar onde não tivesse nenhuma cerca de proteção, né? No meu espaço interno. E eu já falei disso em outros podcasts, né? Do relacionamento comigo mesmo. Se você voltar, acho que 2 casas você encontra ele. Era um terreno baldio, assim, sabe? Tipo, era legal e tal, mas ainda não tinha aquela estrutura, né? Aquela que eu chamo de maturidade, que é uma coisa que vem com a idade mesmo. Então eu nem me culpo por ter feito aquilo, porque eu não sabia, sabe? Foi um aprendizado, assim. E foi aí, nesse movimento de ver, que eu encontrei o meu primeiro limite adulto, né? Que eu ia parar de inventar essas coisas muito ousadas na vida e me concentrar mais assim só no que eu queria fazer. Então eu tive que recolher todos esses pedacinhos, né? E falar, tá, tudo bem, a situação é essa, vamos organizar vamos, vamos assim. Agora que você quebrou todo, né? Tacou fogo, fez, assim, vamos ver, calma, nem tudo, nunca está perdido. Vamos ver o que a gente pode fazer com isso, né? Nessas mudanças já usadas, eu lembro que eu já tinha resolvido sobre a questão da família, da minha família em si. Eu já tinha resolvido a questão de estar mudando de país, então eu já estava reconhecendo que era uma coisa difícil. E aí, como eu ainda estava em processo de cura, eu me joguei na área do trabalho, assim, sabe? Então eu não tenho mais certeza de nada, mas ó, eu acho que eu não fiz direito no trabalho, mas quem sabe se eu tentar assim, fizer mais um pouquinho, né? Porque apesar de estar fazendo um tratamento, eu ainda não estava satisfeita com tanta coisa que eu fazia. Isso é um problema muito complicado em mim, essa relação da produtividade. Eu acho que é um problema em todas as pessoas no momento, né? Não só meu, assim. E aí eu tive que aprender a questão do trabalho. Quanto trabalho eu tinha que ter, né? Eu tive que entender as horas, como era eu trabalhando sozinha de verdade, né? Então os projetos viraram meus outros bebês na história. Então eu tentei um pouco mudar o foco e coloquei demais, então eu tive que aprender com isso, eu tive que aprender a questão de preços, né? Tive que explorar a questão das ilusões e das expectativas que eu criei disso tudo que estava acontecendo. Então, todo esse processo de trabalho, assim, me custou 2 anos. Então, hoje, para eu conseguir sentar aqui e organizar, sei lá, as minhas postagens, o jeito como eu compartilho meu conteúdo, me custou muitas estalecas mentais, que eu chamo. Me custou muito caro, não no sentido financeiro. Sim, teve alguns investimentos que eu fiz e não deram, né, o que eu esperava, mas me custou muito. Foi uma coisa cara para mim, no sentido mental, sabe? Me custou muito empenho em achar uma solução e toda semana tá tentando encaixar, tanto é que veio o burnout disso, já gravei podcast disso também. Então, assim, foi uma coisa muito cara reconstruir essa ponte, né? Aí o outro limite que eu tive que achar, além do trabalho, foi o limite dos relacionamentos, né? Eu sempre fui, como eu tinha muito essa dificuldade em entender como funcionava um casamento, e eu me sentia assim muito livre, até assim, né, meio uma pessoa difícil de entender como podia ser um
relacionamento tão intenso, que é quando você vai morar fora com só você e o teu marido ou o teu companheiro, companheira, eu tive que me deixar abrir. Eu cheguei no meu limite em abrir demais o que eu estava sentindo para as minhas amigas, cuidar de como eu falava disso para elas, né? Deixar, restringir o quanto de opinião eu queria que os outros dessem a respeito do que eu teria que decidir sobre a minha vida. Então eu lembro que eu cheguei nesse limite também entre as minhas amigas, o meu relacionamento, tipo, eu lembro que eu fiquei nessa coisa, é uma coisa quase adolescente, assim, mas mais uma vez eu quero dizer que é a construção da maturidade da época, que ainda está em construção agora, nesse momento, mas eu lembro do dia, assim, que eu consegui escolher em ficar com o meu marido, ao invés de fazer uma viagem com as minhas amigas. Isso nunca aconteceu comigo, porque eu sempre achei, não, é bom ter relacionamento, mas as amigas são tão importantes quanto. Mas aí que eu me liguei de uma coisa muito, muito, muito importante quando a gente fala de zona de conforto. Qual o contexto que aquela decisão está inserida? Muda tudo, né? O contexto das situações afeta 100% as decisões. Então, eu acho que lá atrás, quando eu decidi fazer isso e aquilo, eu esqueci de analisar o contexto, não só as minhas escolhas, entendeu? E eu acho que isso tem tudo a ver com o momento também que a gente tá vivendo agora do corona. Como que, por exemplo, eu podia ter viajado com as minhas amigas, mas o contexto que aquilo aconteceu foi no momento em que eu tinha acabado de me mudar para uma cidade nova, a gente tinha acabado de montar a casa, de comprar o móvel aqui e ali que precisava, a gente tinha acabado de sair do México, acabado de... E aí, não, vamos viajar, vamos não sei o que, deu... Nossa! E eu lembro que eu fiquei mal e nessa época eu fiz uma sessão e aí foi disso que a gente conversou. De eu reconhecer o meu limite nesse sentido de relacionamento, entendeu? E assumir que eu queria ficar quieta. Não é engraçado disso, né? E aí que eu faço a outra pergunta, né? Que as zonas de conforto são diferentes, porque para mim fazer essa coisa de não ir era muito fora da minha zona de conforto. É tão engraçado esse como é relativo, né? Isso. Enfim. Aí avançando um pouquinho, eu curei esse outro limite de relacionamento, eu consegui me abrir pro casamento, eu consegui me abrir com o companheirismo, e foi uma ótima surpresa. E aí a gente parte para uma outra fase. E que aí é que agora vem a minha análise ampla, né? Eu sempre dou esses exemplos meus e aí eu abro pra gente ter uma discussão, né? Sobre os fatos, não sobre as análises, não só sobre os fatos da minha vida em si. Eu tive um outro, um limite que ainda que eu achei que eu tinha, que é aquilo que eu comentei antes, que era o trabalho novamente, né? É sempre o meu ponto fraco e é uma questão que eu trabalho muito, muito, muito. Eu tô sempre, constantemente focada em curar e melhorar esse aspecto, assim. Que a história disso e aí que eu quero entrar nesse espaço para mostrar para vocês como que voltar para minha zona de conforto foi sair dela também, é o que eu contei no podcast do trabalho nos Estados Unidos. Que eu conto como foi o processo de coaching com a Adriana, baseado nos meus talentos. Então, é a parte que eu tinha de bem. E foi nesse processo que eu vi as coisas que eu era muito boa. E eu nunca tinha trabalhado nisso, porque na minha cabeça, pensa assim, uma pessoa que viveu toda essa movimentação que eu tinha, ela é uma pessoa que busca o tempo inteiro.
né? Isso é uma característica minha, né? Que eu tô sempre tentando equilibrar ela. Mas é muito fácil uma pessoa com essa característica ficar buscando o que não tem também. Então, por nenhum momento eu tinha focado em ver o que eu já tinha conquistado. Assim, e até saborear o que eu já tinha feito, o que eu tinha construído, pouco que eu já tinha, assim, depois de anos, né? Assim, tentando entender. Então, por isso que esse processo para mim foi tão rico, porque a cura veio em olhar para o que tinha e não para a próxima coisa que eu tinha que movimentar. Foi ali que eu puxei o freio de mão. E eu entendi as coisas boas que eu tinha. E eu lembro que foi o que eu contei para vocês, que foi quando eu voltei para o mercado de trabalho. Então eu voltei para uma antiga zona de conforto. Então, para mim, sair da minha zona de conforto era voltar para um trabalho normal com salário. Olha só. Por isso que eu tô dando o meu exemplo do contrário para vocês, porque para vocês entenderem que a dor está dos dois lados, tá? Isso é muito importante a gente começar a pensar. Eu me sinto assim, a pessoa que pensa o oposto não se sente assim também, mas de uma maneira diferente. E aí que foi a sacada, porque eu voltar para a zona de conforto foi aquilo que eu falei antes, né? Eu voltar para o trabalho foi aquilo que eu falei antes. Eu analisei o contexto que eu estava inserida. Então, quando eu li o contexto, eu não tomei só a decisão baseada na minha escolha como pessoa também, tipo, né? Você analisa dados. É basicamente isso que eu fiz. Sabe quando você vai fazer uma pesquisa e vem os dados com porcentagem? Eu olhei para minha vida e falei, ó, o verão é complicado, a gente não tem muito para onde correr, você vai estar sozinha. Então a leitura do espaço é assim, você precisa de uma segurança, você precisa de uma base, você precisa de conforto agora, porque você vai perder tudo novamente, sabe? Por uns 3, 4 meses. Então, o contexto me ajudou a tomar uma boa decisão e uma decisão que me fez muito bem. E aí eu volto de novo para a questão de que cada um tem uma noção de zona de conforto diferente. A minha zona de conforto era ficar saindo, entendeu? Que virou uma zona de conforto isso, ficar assim, constantemente mudando. E sair da minha zona de conforto era parar. Louco, né? Isso é muito maluco. E ninguém fala disso. Ninguém discute o que vem depois. O que acontece se você fica. Você é demais, né? O que acontece com as pessoas que ficam saindo da zona de conforto? Ah, elas só encontram sucesso. É só isso que acontece com elas. Ninguém fala da dor que vem. Ah, não, mas você tem que trabalhar duro. Tá, o que mais? Então é isso que eu tô tentando mostrar pra vocês. Né? E aí, quando eu voltei para essa zona, saída dentro, fora, que virou uma coisa já muito engraçada, né? Porque saí da zona, mas voltar para essa era uma zona de conforto antiga que eu tinha. E aí eu tive que revisitar essa Ivana, que era designer, e como ela se resolveu nisso, né? E aí que eu tive uma visão um pouco mais madura, porque eu vi o quanto eu valorizei aquilo. Eu comecei a valorizar o que eu já tinha. Então tá, eu vou entrar nesse escritório, eu vou valorizar esse escritório. Esse escritório vai ser uma coisa muito importante para mim e eu só vou fazer isso. Eu não vou inventar mais nada. E foi incrível, porque a Adriana tinha falado para mim, a coach. Ela falou assim: Ivana, você tem, apesar de você não percebeu isso, mas você é muito melhor quando você faz uma coisa só. Quando você coloca a tua energia em uma coisinha só, do que 15 coisas ao mesmo tempo, que era o que eu tinha feito, né, na época. Então, a cura veio com o menos. E é por isso que eu bato tanto nessa tecla que
que coach também não fica só falando para você aumentar a tua produtividade, é no menos, é no diminuir a quantidade, é o equilíbrio, né? É o dá sabe, um respiro para a alma, assim. E aí, quando eu voltei para minha zona, né, saindo dela, eu comecei a ver tudo que tinha de legal. E aí eu entrei para dentro de mim, eu fiz um mergulho, e aí eu vi esses talentos que a gente conversou, e eu vi assim uma coisa, isso muito abundante em mim. E aí a gente entra para aquele papinho do tal da abundância que a galera fala na internet, sabe? Ai, abundância, não sei o quê. É disso, assim, esse é um recorte que eu faço desse aspecto, né? Que é a gente ver o que tem de bom e o que tem, assim, o que verte na gente, assim, que vem, que é aspecto do nosso comportamento, do nosso jeito de ser, que foi construído talvez por coisas boas e ruins, mas que hoje é um aspecto da nossa personalidade, né? E aí eu olhei, tá, eu tava todo esse tempo só, tipo, buscando outra coisa, e quando tinha esse universo inexplorado, totalmente inexplorado dentro de mim, né? Lembra do quem já assistiu Divertidamente, né? Inside Out. Fica aí a dica para você assistir, e daí tem as ilhas, né? É como se eu tivesse uma ilha daquelas que não está sendo visitada, né? Que ela tem várias ilhas da vida dela, e daí tinha essa ilha das qualidades, né? De ser quem se é, vazia, escura, assim, cinza. E aí eu liguei, assim, a energia, daí, sabe quando você liga a energia de um parque de diversões, assim, essa é a imagem que eu tenho desse momento, né, de focar no que a gente tem de bom, e ficar com aquilo, e se apropriar daquilo. E aí, quando eu entrei nesse parque de diversões, nessa ilha da Ivana Pessoa, né, assim, que tá aqui falando com vocês, eu senti muita paz, muito amor, muito carinho, muito cuidado. Eu me senti bem, eu parei de me sentir inadequada, eu parei de me sentir tanto, né? Assim, tão mal por isso e por aquilo. Comecei a me encontrar. Então, sei lá, vinha um projeto, eu consegui resolver um projeto. Eu vou até deixar o link do projeto que eu fiz nessa época que eu me liguei disso, tá? Que foi a capa do estudo de doutorado da minha prima. Eu fiz uma capa e o dia que eu decidi fazer essa capa, eu olhei para mim e falei assim: você vai resolver esse problema só com aquilo que você já tem e com aquilo que você já sabe. Você não precisa desenvolver nenhuma técnica nova, você não precisa ir atrás de nada assim diferente ou pesquisar estilos de... Não, você vai desenhar o que você sabe desenhar e você vai fazer o que você sabe fazer. E, na boa, foi um dos projetos que eu tenho mais orgulho de ter feito até hoje na minha vida, porque ele foi assim o resultado de um mergulho. E mesmo eu indo para dentro e fazendo só com a técnica que eu sabia, nesse processo eu aprendi milhares de coisas, porque toda vez que você escolhe fazer uma ideia, não é você que constrói a ideia também te constrói. Só pelo fato de você dar a mãozinha para a ideia e falar ideiazinhas juntinhas, a ideia também te transforma, a ideia também te modifica. Então, qualquer projeto que você faz na tua vida é uma via de duas mãos, uma mão de duas vias, uma via de duas mãos, porque é uma troca de energia com aquilo que você está criando. Então, você sempre vai aprender. E eu aprendi tanto, ficou tão lindo, tão... Nossa, eu tenho um orgulho muito grande. E quando eu terminei, eu não acreditava que aquilo tinha saído daquele lugar de conforto, tá? Eu criei aquele projeto 100% assim, ó, dentro da minha zona de conforto.
E eu pensei, meu Deus, olha o que eu construí. E na época eu apliquei isso em vários sites que eu fiz no trabalho e os resultados foram interessantíssimos, porque tinha um cuidado, tinha um carinho naquilo. Eu também comecei a aplicar isso no Dilemas. Não tinha pretensão, sabe? Tinha assim, vindo de um lugar que tinha muita coisa para oferecer. E eu que eu não tinha, não dava acesso para aquilo. E isso foi um processo do que eu fiz. Como que eu imagino que foi tudo isso que eu fiz? Lembra daquela minha casinha que eu falei que era um terreno baldio? Eu comecei a construir uma cerquinha. Eu comecei a brincar de The Sims. Eu coloquei uma cerquinha, aí eu plantei uma florzinha, aí eu troquei a calçada. É como se eu começasse a pôr cerca na minha casa. Primeiro eu criei uma casa, eu me deixei viver numa casa, coisa que eu tinha muita dificuldade, e eu pus cerca. E aí eu até assumi para mim que eu queria ter plantas. Eu me deixei ter plantas. Gente, com a vida que eu levo, planta é uma coisa muito. Planta e pet, né? É uma coisa muito complicada, porque é uma outra vida que você tem que cuidar, né? Pets a gente não entrou nesse ritmo ainda, porque não, assim, a gente muda demais, e, enfim, tem os pets que ficaram no Brasil do meu marido, então é um assunto assim, as pessoas dizem, por que você não tem pet? Agora o pet é o novo filho, né? A pessoa não pode ser um casal. A pessoa tem que ter pet. Não pode agora. Se é só vocês dois, por que não tem pet? Antes era por que você não tem filho, agora por que você não tem pet? Deixa as pessoas de ser casal em paz, com 2, 3 plantas ali pra cuidar, feliz da vida? Dá? Tá, não precisa ter pet o tempo todo, né? Fazia tempo que eu queria falar isso, né? Mas só pra. Então, voltando. Quando eu decidi que queria ter a casa e eu queria firmar isso dentro da minha ilha, do conforto, eu vi que eu sempre tive um problema muito com o tradicional, né? Ser tradicional. Que o tradicional era uma coisa que me incomodava, né? Eu não conseguia entender como que eu podia me relacionar nele, né? E aí, e o que é a cultura, se não a repetição, né? É uma coisa que passa de geração em geração, que é uma coisa que você tem certeza, é uma coisa que te remete às origens, é uma coisa que remete ao quê? É uma coisa que remete à zona de conforto. Por exemplo, agora eu estou com um chimarrão aqui. Esse chimarrão é um aspecto cultural da minha região. Esse chimarrão, ele me transporta para minha família, para os meus pais, para minha origem. Então, quando a gente assume a nossa zona de conforto, a nossa tradição, a gente assume uma parte da nossa identidade também. A gente constrói isso como algo que fez parte da nossa vida. A gente escolhe porque aquilo continue na nossa vida, né? A nossa cultura, o nosso jeito de ser, é um aspecto. A vida é um complexo de coisas juntas, né? Então eu tenho a escolha de trazer o chimarrão para minha vida, né? De resgatar as coisas, de fazer o bolo, né? De fazer aquilo que eu gosto. Então, isso faz parte da minha identidade, né? Então, a partir desse momento, eu prometi que eu ia focar só em mim e em coisas que me faziam bem. E que sair da zona de conforto, sendo que. Como que eu posso explicar isso? Que sair da zona de conforto, para mim, ia ser só um tempero para minha vida. Que eu já vou me aprofundar disso também. Apesar da minha vida ser ainda muito fora da zona de conforto das pessoas, as pessoas olham a minha vida como uma coisa extremamente fora da zona de conforto. O jeito como está estruturado realmente assusta, né, para algumas pessoas. Mas então eu entendi
que sair da zona ia ser estratégico, ia ser para momentos específicos, assim. Sei lá, eu quero lançar um projeto, será que tudo desse projeto precisa ser fora daquilo que eu conheço? Será que eu não posso pegar padrões, tradições que estão acontecendo no momento e vir com o conteúdo ser diferente? Como que eu posso construir isso, né? Para mim, é muito difícil fazer o que os outros estão fazendo. Eu não gosto, mas eu posso ver o que está funcionando e aplicar para eu conseguir dar o primeiro passo. Porque esse é outro problema da pessoa que sai muito da zona de conforto, né? Ela quer coisa muito diferente e às vezes ela deixa de fazer algumas coisas porque ela quer aquela coisa muito megalomaníaca. Assim, faz um projeto que é totalmente fora do que pode ser construído. E não analisa o contexto. O contexto é assim, agora não temos essa estrutura que você precisa, mas você pode fazer o mínimo desse projeto aplicado dentro dessa estrutura que a gente já tem. Então, essa estrutura vai ser básica, mas o conteúdo vai ser diferente, sabe? Fazendo recorte no trabalho, né? Tipo, esse movimento, vou viajar com as amigas, e daí que eu dei aquele exemplo, mas um ano depois, quando tudo tinha se sentado, tudo tinha resolvido, assim, né? Eu tinha já entendido o processo. Quando aconteceu o convite de novo, eu me senti pronta para ir. Aquele momento eu estava precisando fazer uma viagem, né? Então foi muito mais prazeroso sentir que eu fui chamada, que era o chamado e eu podia ir, sabe? Ai, não sei, gente. É engraçado essas coisas, né? E aí, eu quero ir para uma segunda análise. Eu fiquei analisando as empresas super inovadoras, né? Que hoje tudo está mudando, então precisa de gente pensando em soluções a todo momento. Mas se você for ver, dentro dos departamentos, todo mundo está fazendo uma coisa que está dentro da zona de conforto deles, né? Tipo, várias pessoinhas dentro da zona de conforto delas para construir uma coisa que é inovadora. É uma coisa paradoxal de se pensar, né? Que dentro de uma empresa como a Apple existe um monte de gente fazendo trabalhos super monótonos. É uma realidade. Louco, né? Então, assim, uma empresa é cheia de pessoinhas fazendo a mesma coisa. Ou seja, a inovação, a saída da zona de conforto é friamente calculada, ela é um aspecto daquilo, ela também vem como tempero, porque precisa ter uma base ainda um pouco tradicional, entre aspas, para aquilo ser construído. E o tradicional depende da parte que está sendo avaliada. Dentro de uma empresa de tecnologia, o tradicional para a gente pode ser uma coisa hiper inovadora para eles, mas dentro da visão do inovador, aquilo é tradicional. Mais uma vez, analisando, né? Dentro dos aspectos, assim. E aí, quando eu volto lá no começo, para quem se sente culpado de estar fazendo a mesma coisa, eu queria lembrar da sensação que como é bom a gente saber fazer alguma coisa, sabe? Ser bom em algo, tipo, ter experiência naquilo, porque quando você fica muito tempo no lugar, você fica bom naquele trabalho, né? Então, você domina aquilo. Como é importante o que eu quero dizer. Ivana, mas aí eu não vou procurar e vou ficar nisso. Não, não é isso que eu tô querendo dizer. Não é preciso ficar pro trabalho a vida inteira e vivendo essa zona de conforto para sempre. Não é isso. Mas viver a zona de conforto consciente, que é isso que eu tô tentando fazer agora. Eu lembro de um exemplo de uma amiga minha que trabalha numa empresa de tecnologia e ela tinha uma promoção para tentar ir para uma outra vaga e aí ela, muito madura, analisou o contexto dela, de que ela tinha acabado de ter um bebê e agora não seria o melhor momento para ela se jogar para uma segunda etapa de fora de zona de conforto, né, de mudar de área dentro da empresa, já que ela tinha um bebê para cuidar.
Então ela decidiu viver uma zona de conforto consciente. Eu tenho consciência que agora eu vou ficar aqui por 1 ou 2 anos até a minha bebê se estabilizar. Depois eu faço um movimento. Tô falando, gente, análise de contexto nesse sentido e saber equilibrar tira a culpa, faz a gente ser mais maduro, a gente entende o porquê e se lembra a todo momento do porquê que a gente tomou essa decisão. Então, quando vier a voz, ai, mas você devia ter aceitado aquilo, ou você deveria ser. Você olha pra voz e fala assim: ó, a gente já conversou sobre isso, a gente tem uma bebê agora e agora a gente não pode mudar. Daqui a pouco eu volto pra essa situação e a gente inova, entende? Ai, é tão bonitinho isso, né? Quando a gente consegue fazer isso. E como é interessante poder ter uma vida completamente normal, mas ao mesmo tempo investigar o que está dentro de você. Isso também é avançar, né? Isso também é buscar o novo. Então, isso é um outro tipo de zona de conforto que era também outra coisa que eu queria falar aqui, que agora lá fora a gente não tá conseguindo avançar. Mas sair da zona de conforto também é investigar o interno, aquele exemplo que eu falei antes, né? Quais são as coisas que estão te incomodando agora? O que pensamentos estão vindo? Quais coisas estão se revelando para você que você nunca tinha pensado antes? É você viver também nessa busca interna, né, desse relacionamento que vai aparecer entre você e você mesmo, você e a sua família, as necessidades que você sente que você precisa se desenvolver para passar para a segunda fase, né? Ó, eu tô vendo que eu tô boa aqui, tem esse outro aspecto que eu queria investigar, eu tenho curiosidade de saber por que eu ajo dessa maneira em determinada situação. Como que eu poderia ser melhor assim, ou assado, sabe? Ou o que eu tenho de bom, e daí você pode voltar e fazer uma lista das coisas que você gosta de fazer, né? E explorar aquilo que você. Reconhecer o que você tem de bom também, né? Esse é o momento que a gente está vivendo, né? Perdemos todas as zonas de conforto externas e aí a gente só tá com o necessário agora. A gente tá assim com uma redução, a gente conseguiu, sim, tipo, reduzir, né, tudo, então a gente ainda tá vivendo esse movimento de redução, né, de contração. Pensa, né, a gente tava super aberto e daí a gente tá retraindo, então por isso que dói, por isso que é desconfortável. Mas por dentro a gente tá redescobrindo, a gente tá abrindo, né, um outro lugar. A gente tá entrando lá na ilha do que eu tenho de bom, do que eu sou e de, né, e tudo mais. E como que vai ser essa casinha, a casinha de vocês? Como que tá a casinha de vocês da zona de conforto? Se vocês pudessem visualizar, se é essa visualização que vocês têm, né? Porque eu sou meio visual, não sei como que isso reflete em vocês, né? Como que vai ser a tua casinha? Ela tem cerca, não tem cerca? Quais são as mudanças que você tá fazendo nela? Qual partes que você tá cuidando? Coisas bonitas que tinham? Sabe? Tinha uma rosa que nasceu lá e você nunca tinha visto, né? A visão da casa, assim, o que eu busco é a visão da casa nas montanhas, saindo aquela chaminé gostosa, assim, né? Essa casa que eu imagino, assim, quem tá comigo dentro dessa casa que é a minha zona de conforto, né? Quem que tá ali? Como que é o almoço de domingo com a minha família? É aquela árvore, assim, sabe? Quando bate, assim, a sombra da árvore nas folhas e fica tudo pintadinho, assim, de sombra o chão, e daí bate aquele ventinho no teu rosto, e você comeu, você tá depois do almoço, assim, sentado, você fecha o olho, assim, dá aquela cochilada de leve, abre o zíper da calça, né? Como é meu ninho? Esse lugar quentinho que eu posso voltar, e me preocupar comigo, e me encontrar sempre que eu me senti insegura e perdida, né? Eu acho que foi isso que eu achei.
eu ainda estou construindo ele, né? Eu estou em processo de desenvolvimento, né? Mas eu posso sempre voltar para mim. Eu sempre posso voltar para esses lugares que eu tenho certeza de quem eu sou, dos meus valores, da minha origem, das minhas tradições. Mesmo que tudo lá fora estiver perdido, pessoas falem coisas para mim, esse lugar dentro de mim, ele é intocável. Ele é muito seguro, né? E ali dentro é tipo, é paz, né? É um lugar de paz, né? Então, eu sempre termino com convites, né? Como é esse ninho? E como você pode acessar esse ninho em momentos de tensão, né? Em momentos de insegurança. E indo para a parte final, é tão engraçado, né? Eu tá falando tudo isso para vocês agora, numa fase que eu perdi mais uma zona de conforto que eu tinha, né? E que eu tinha acabado de montar ela. Eu tinha acabado de me mudar, para quem não sabe, eu tinha acabado de fazer uma terceira mudança, né? E eu tinha acabado de montar a casa, eu tinha acabado de encontrar um fluxo pro meu trabalho, de ter um... Meu marido tava morando do lado da onde a gente tava trabalhando do lado onde a gente tava morando, então a gente tava assim, eu tava pronta. Aí eu vim pro Brasil e tudo aconteceu e eu não consigo voltar pra minha casa. Então, eu tô tentando reconstruir ela, né? Eu tô tentando, na verdade, readequar. Tô tentando fazer um puxadinho pra mim, sabe? Ali, ou acessar ela mesmo, né? Eu tô nessa fase, assim, de aceitação do que aconteceu. E não tô dizendo que o meu problema é maior do que ninguém, mas é o meu problema no momento, né? É um não saber quando eu vou voltar e o meu marido tá lá, né? Sozinho nesse momento, então é um momento complicado, assim, né? E então, quais são os limites que estão se revelando para mim, né? Qual o movimento que eu vou fazer a partir de agora? Eu não sei. É um momento muito difícil para todo mundo. Eu acho que tá todo mundo vivendo isso, né? E eu postei ontem também que é um momento GPS, né? Que constantemente eu tô recalculando a minha rota desconhecida. Eu tô constantemente voltando, né? Eu não sei o destino, mas eu carrego um destino, um lugar dentro de mim, essa casinha, né? É até bom gravar esse podcast com essa ideia pra eu lembrar disso quando eu me sentir assim, né? E é engraçado, né? Eu quero só finalizar assim com assim a estrutura do limite, né? Quando que ele aparece? Porque o limite ele é muito engraçado quando ele vem muito com a maturidade, né? Tão engraçado isso. Eles andam de mãozinha dada. Porque assim, você tem aquele comportamento antigo seu. E aí você tem uma coisa para resolver. E daí antigamente você resolvia de um jeito. Por exemplo, ai, nem quero dar exemplo. Não vou dar exemplo. Chega. Tem o comportamento antigo, deve ser, não, esse eu vou resolver assim. Só que aí vem uma segunda fase que é assim, mas eu não tô bem em resolver assim. Mas eu tô incomodada de resolver isso assim, eu não tô bem. E daí você começa a falar com as pessoas a respeito disso. Parecia tão óbvio o jeito de resolver aquele problema, que é como você sempre fez na tua vida. E aí acontece uma dúvida, né? Essa dúvida, e aí vem um momento de surpresa, que você não quer mais seguir, resolver aquilo do jeito que você resolvia, você quer um novo jeito. E aí aparece esse momento, chega, eu quero mudar, eu não quero mais fazer assim. E é um novo limite. É um limite que se apresenta na tua frente. Você reformula, uma nova cerca. Você tira a cerca nova, ou você expande, ou você diminui, sabe? Você renova os cuidados com o teu jardim ali, da tua casinha. É lindo esse momento. É difícil, geralmente vem de momentos complicados.
Mas ele é muito bonito. E esses dias uma amiga passou por isso. Que ela, eu sempre fazia assim, e agora eu não quero mais. Eu quero ficar quieta. Eu quero ficar quieta aqui na minha quarentena, eu comigo, com essas minhas decisões e não sei o quê. E eu falei, amiga, você acabou de achar um limite pra você. É isso que você tá vivendo agora. E é lindo esse momento. É um vale ouro, gente, encontrar os seus limites são, claro que para encontrar a gente deve ter perdido, né? Mas é lindo, é um alívio que vem, tipo, finalmente veio um clique na minha cabeça de como tinha que resolver aquilo, né? Então, eu queria finalizar o podcast de hoje com uma frasezinha que eu vi esses dias, que não é quebrar fronteiras, mas quebrar barreiras. Então, não é a gente passar das nossas fronteiras, né? Cuidar com as fronteiras, sempre muito atenta e viver essa nossa fronteirinha, nossa casinha, de maneira consciente agora, sabe? E de maneira que dá sim para você ficar, porque você perdeu tudo, você não precisa pôr outra barreira em cima de uma outra zona, fora da zona de conforto de outra. Eu sou uma pessoa que eu vivi isso e me custou caro, como eu falei pra vocês. É muito pesado, tá? Porque além dessas, quando você se arrisca demais, tem coisas que vêm do risco que não vem do que você controla, né? Então, tipo, essa pandemia já é uma coisa acima de controle de qualquer pessoa. Então, uma coisa talvez no contexto hoje, a coisa boa é ficar com a gente um pouquinho, sabe? Agradecer pelo que você tem, reconhecer o que você tem, reconhecer a caminhada que te trouxe até aqui, ser grato por isso, pelas coisas que você fez até agora e viver esse momento consciente, assim, consciente de que você tá se protegendo, que você tá com a sua família, segurando uns as mãos dos outros, assim, né? Sem se cobrar demais, sem pôr mais um curso, mais uma tarefa, mais uma coisa para fazer, mais, sabe? É por isso que as pessoas estão surtando, porque elas estão exigindo mais do que esse período realmente já exige da gente. Então, essa é minha análise sobre zona de conforto. Eu espero que vocês tenham gostado. Avaliem aqui, quem tá ouvindo no iTunes, tem como avaliar. Sigam a gente nas redes sociais, né? @dilemas da Ivana. E no Instagram, no Facebook, tem blog, tem várias coisas. E comentem no post, escrevam. Eu sempre gosto de ouvir muito o feedback de vocês, tá bom? Aguentem firme, meninas. Cuidem da casinha de vocês. Tá bom? Um beijo. E fizemos mais um podcast. Yay!